Tá? E o Borré vai trocar o Beira-Rio pelo Monumental de Nunes, muito em virtude do pedido do Eduardo Cudê, que hoje treina o River, que treinou o Borré aqui e que disse, cara, vamos contratar o Borré. E aí o River veio para cima do Inter, fez uma proposta e está chegando a esse acordo. Bruno Flores, está se confirmando tudo aquilo que a gente falou antes da Copa, o Borré está deixando o Inter. Jeremias Werneck, bom repórter que é, dos melhores que é, já tinha dito, né? O Borré tá com tudo desenhado para sair. Tá com tudo desenhado para deixar o Internacional depois da Copa do Mundo. Resta saber se ele vai para a Copa ou se ele não vai para a Copa. Uhum. E ele não foi. E não indo, resolveu a sua vida mais cedo. Assim que voltou a Porto Alegre. Tem 3 dias que o Inter voltou a treinar e o Borré já tá com tudo pronto para sair rapidinho também, né? A tua informação é de que é em uma semana, né? Coisa de uma semana aí vai se definir. A informação que eu tenho é que é 4, 7 dias para definir detalhes dessa saída do Borré, né, nessa negociação com o River. Mas tá caminhando. Então, Eu tava trocando mensagem aqui, desculpa aí, perdi a atenção. o negócio é bem rápido porque justamente era isso, gente. Tava muito claro, tava desenhado, a gente dizia aqui e não era inventando coisa da nossa cabeça, né? Que o Borrelli provavelmente sairia justamente no início da janela, porque o Inter, primeiro, quanto mais tempo o Inter demorasse para negociar o Borré, mais tempo o Inter teria que despender dinheiro com o Borré. Mais tempo o Inter teria que ficar pagando salário, pagando percentual para 13º, para esses direitos trabalhistas, para tudo. Quanto mais tempo o Borré continuasse, mais o Inter seguiria gastando. E assim, pode parecer até cruel com o jogador isso, né? Porque ele não pediu para ninguém ir lá no Frankfurt, lá no Werder Bremen, tirar ele de lá, oferecer um caminhão de dinheiro para esses clubes para ele sair, oferecer quase 2 milhões de reais. Parece, quando a gente diz, olha, o Inter tá gastando com o Borré, foi o Inter que quis fazer esse negócio. Foi o Inter que quis oferecer tudo isso pro jogador. É que agora o Inter se vê numa situação de não ter dinheiro, de não ter como pagar o contrato. E aí o Inter acabou fazendo o negócio o mais rápido possível, né? Porque até o Inter poderia ter feito uma negociação no início do ano com o futebol mexicano. Não era tanto o interesse do Borré porque ele estava com medo de perder a Copa. Mas ali o Inter ainda tinha uma última bala, né? Que foi confiar que o Pesolano pudesse recuperar o Borré. Bom, eu quero dividir com vocês aqui a informação que eu recebi, que ela vai no mesmo sentido do que o Bruno está falando, mas o relato forte dos bastidores sobre a saída do Borré é o seguinte: os dirigentes do Inter chamaram o Borré e disseram: nós não temos condições de arcar com o teu contrato. O Inter virou para o Borré e disse: não tem como tu ficar aqui. Tá? E por que esse relato é forte? Porque ele tinha um contrato até 2028, tá? Porque ele é o segundo maior salário do elenco, mas é o Inter expressando a ele, ao jogador, que não tem como ele ficar. E aí, nesse meio do caminho, o River Plate voltou, fez uma proposta que salarialmente é muito inferior ao que o Borré recebe, mas o Borré está comprando o barulho e também porque ele percebeu que não tem como ficar no Inter, não tem mais clima, né? O contrato é de 3 anos, como a gente já falou. O Borré faz parte de um pacote do River, tá? O River está contratando o Otamendi e o Correia junto com ele, Borré. Vocês estão ouvindo alguma coisa no fundo aí? É a minha Alexa dando a previsão do tempo, tá? Aliás, a Alexa do Borré vai ter que dar a previsão do tempo de uma outra cidade, né? Porque ele vai viajar, né? Gênio. Ele vai viajar. Gênio. Estamos falando aqui de gênio. Ele vai para a Espanha, tá? E no máximo uma semana o Borré vai para a Espanha porque o River está fazendo a pré-temporada lá, né? Então é bom o Borré já atualizar aí a Alexa dele para ter previsão do tempo sobre a Espanha. Agora não sei qual é a cidade lá na Espanha, tá? E aí, Bruno, a gente tem que voltar algumas casinhas aqui, né? Depois daquela entrevista do Borré para a Anitta Caicedo, que se comprovou ter sido uma cagada, no sentido do timing, né? Muita gente acha que foi de caso pensado, para criar um clima para sair, e pelo que a gente ouviu
dos dois lados. Não foi isso. Mas ali, consequentemente, acabou acontecendo isso. Eu dividi isso com muita gente, ó, ligou a luz aí. Viu? Eu dividi isso com muita gente, de que o que eu ouvi era o seguinte, cara. Posso. Peraí. Ô, Alexa, desliga a luz. Aí é o Alex. Pronto. Boa. Não, aí, cara, o que aconteceu? Ficou muito evidente que ele não ia ficar no Inter. Muito evidente. E tem uma outra coisa aqui, Bruno. Convenhamos, né, Jeremias? Não precisa, não. Era uma entrevista que faltava pra ele sair do Inter. Né? Aí que tá, gente. Ó, os números do Borré com a camisa do Inter: 104 jogos, 28 gols, 9 assistências. Nesse ano, artilheiro do time, sim, 9 gols em 28 partidas, mas no Campeonato Brasileiro só 2 gols. E nos jogos recentes ele perdeu lugar para o Alejandro. O Alejandro que está emprestado ao Inter, né? Então, assim, o Inter fez movimentos que mostraram que não contava com o Borré. E eu tenho certeza que quem está vendo isso vai dizer assim, mas não tinha como contar com o Borré. Só que o ponto aqui é, o Borré não botou faca no pescoço, arma na cabeça de ninguém, exigindo o contrato que foi oferecido a ele. E também não foi ele que ligou para o presidente do Inter, ou para o vice de futebol, ou para o D'Alessandro, ou para quem quer que fosse, para o Magrão, sei lá, exigindo que fosse contratado. O Inter foi atrás do Borré. E o Inter deu ao Borré o status que o Borré não conseguiu desempenhar. Talvez porque ele nunca tivesse ocupado um status assim. Né? E foram 2 erros consecutivos do Inter, né? Meses antes com o Valência e depois com o Borré, né? E curiosamente, o cara que começa a treinar o Borré em Porto Alegre é o Cudê, né? Porque tem toda aquela ronha do Mano com o Valência, né? Ele usa o Valência um jogo, e aí usa como um ponteiro, usa ele aberto. Aí logo em seguida o Mano é demitido, vem o Eduardo Cudê, usa o Valência na Libertadores de 2023. E 2024, ele começa o ano com o Borré, recebendo o Borré. E o Alário, que era o contrapeso ali dentro da operação, né? E Uhum. agora é justamente o Cudê quem pede a contratação do Borré lá no River. É importante dizer, né? O Borré não era o plano A do River. Excelente lembrança. O River queria contratar o Lucas Beltrán, o argentino que está na Fiorentina, mas está emprestado para o Valência. Jogou a última temporada emprestado. Aí o Beltrán disse que ele queria continuar na Europa, que ele priorizava tentar ainda a Europa antes de voltar. O River não conseguiu. Sendo que o River até tinha um acerto meio encaminhado ali com a Fiorentina. O River tentou um dos filhos do Simeone. Não tinha por onde também para fechar até o momento. E aí, sem essas alternativas, o River olhou de novo pro Borré e disse: olha, vamos tentar aqui, né? Vamos tentar aqui, porque não conseguimos as primeiras opções. Tem um cara aqui do lado que tá escanteado, que não tá sendo aproveitado no clube, que tá com tudo pronto para sair. O meu treinador quer ele. Meu treinador gosta dele. O clube onde ele tá precisando de dinheiro também. Dá pra gente negociar alguma coisa. Juntou, Jeremias, a fome com a vontade de comer. E o Borré, de certa forma, para voltar pro River, um lugar onde ele é assim, ele é o grande artilheiro da era Gajardo, ele é um cara idolatrado por muitos torcedores do River, que é muito querido. Para voltar, teve que ter um alinhamento de estrelas aí, que no fim acabou acontecendo, né? E é por isso que o Borré tá voltando pro futebol argentino. É. Pois bem, o fim da era Rafael Borré no Inter. Eu fiquei com uma pergunta, Jeremias, para fazer, depois do teu relato, da informação que tu tem desse relato forte que o Inter tem nos bastidores, de que o Inter chegou pro Borré e disse: olha, a gente não tem condição de pagar o teu salário. Mas eu não quero desvirtuar o tema Borré. Se a gente já falou do Borré, eu coloco a pergunta aí. Já falamos, já O falamos. Borré é o segundo maior salário. É, E o primeiro, o Inter tem condição de pagar? Que é o Alan Patrick? não. Então nós temos duas opções a partir disso. Ou o Inter não tem condições de pagar e o Alan Patrick é o próximo. Ou o Inter escolheu?
A gente vai descobrir em breve isso aí, hein? Muito bom, hein, cara? Tu é muito bom, viu, Bruno Flores? Aliás, eu quero de público aqui te desejar um feliz aniversário. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Com o tempo a gente começa a aprender com as pessoas, né? A gente vai ficando mais velho, o tempo passa para todo mundo, né? Eu vou aprendendo. Tá bem. É Um isso, gente. beijo. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu, Bruno.